foi um período muito interessante, porque coincidiu, né, nesse ponto até tive sorte, porque depois também fui deputado com governadores por quem eu tinha uma certa já afinidade, né? E isso ajuda muito também, porque trata-se de um projeto maior, né? Não é o seu projeto só, quando você tem um grupo político que você que afina, né? Que você tem uma ideologia, né, que te remete às ações nesse sentido. Foi muito interessante porque houve uma coincidência da eleição do Franco Montoro, né, a redemocratização, porque os governadores até então, Luiz, eram indicados, né, eram nomeados, não eram eleitos, né. O primeiro eleito depois da ditadura foi o Franco Montoro, fui eleito junto. E tivemos uma sorte também de ter muito apoio, né, do governador, dos seus secretários, e confesso também porque a gente tinha um programa bastante arrojado, né? Para se ter uma ideia, nós elaborávamos o orçamento da prefeitura discutindo com a população. Caramba. Nós dividimos a cidade em 14 regiões e durante o ano nós visitávamos essas regiões, né? Mobilizávamos a população, fazíamos uma reunião lá à noite e levava inclusive os diretores, né, de todas as áreas para ouvir a população, não só daquilo que estava acontecendo ao longo do ano, mas prevendo, né, eu fazia uma apresentação do orçamento, o quanto que nós gastávamos com folha, o quanto gastava com o custeio e o recurso que a gente tinha para investir. Então, eu disse, ó, moçada, nós temos aqui 10% do orçamento para investir e nós vamos dividir isso em toda a população. Qual que é a prioridade de vocês aqui? Aí eu me lembro que lá no Santo Antônio, por exemplo, tinha uma divisão lá, o Lucimar defendia a iluminação da quadra, a cobertura da quadra, e tinha um pessoal que defendia, principalmente as senhoras, mães, queriam uma creche para deixar as crianças para ir trabalhar e tal. E aí, depois de muito debate, né, não chegaram a uma conclusão. Eu disse, olha, então nós vamos anotar aqui as duas prioridades, depois nós vamos discutir lá com os representantes aí o que vai fazer. Eu estou citando aqui um exemplo da importância da democracia, e o orçamento era feito com base nessas prioridades. Naturalmente foi escolhido a creche para fazer no primeiro momento, depois fizemos lá a iluminação da quadra também. Mas os investimentos eram feitos bem discutido e debatido. E sempre eu tive uma visão e uma formação de que a cidade, que é onde as pessoas moram, né, precisa ter um conceito de sustentabilidade, né? A importância da sustentabilidade ambiental, mas não é só isso, é essa sustentabilidade mais ampla, é a sustentabilidade da equidade social, da oportunidade das pessoas, dos jovens, né? Então, nós tínhamos que ter um foco de trabalhar para que a cidade tivesse essa infraestrutura. Então, a gente tem que pensar grande, né? Pensa grande, sonha grande e depois vai trabalhando dentro daquilo que é possível. E com isso foi possível fazer um plano diretor, habitação para evitar que a cidade tivesse favelas, né, ou subhabitações, sempre a preocupação. Você vê que São João cresceu, né, tem os núcleos habitacionais e tal, que acabaram absorvendo. Nesses núcleos habitacionais tem que ter escola, tem que ter creche, tem que ter área de lazer, tem que ter uma praça, tem que ter escolas de formação de mão de obra, né? Que é um instituto que nós temos lá, as faculdades, os centros universitários. Eu diria que quase todas essa infraestrutura que tem foi uma ideia iniciada, né, durante aquele período, porque foi um mandato de 6 anos, né? Naquela época não tinha a reeleição, mas o mandato foi de 6 anos.